Sejam muito bem-vindos ao canal Vem Senhor Jesus. Eu sou Ezequiel Gomes e hoje a gente dá continuidade à nossa série falando um pouquinho do contexto da carta aos Gálatas, a partir do trabalho de Jerome Murphy O'Connor, através desse livrinho aqui, Paulo, Biografia Crítica, tá? Nos últimos dois vídeos a gente analisou algumas partes do capítulo 7 desse livro, e agora a gente vai entrar um pouquinho no capítulo 8, que é o capítulo que a gente vai gastar um pouco mais de tempo, porque é onde estão aí a nata, né? A gema das informações que eu realmente gostaria de discutir junto com vocês. No primeiro vídeo a gente fez uma viagem pelo contexto da relação entre o que Lucas escreve lá no livro dos Atos dos Apóstolos e Paulo fala um pouquinho a seu próprio respeito nas suas cartas, tentando construir um panorama assim de analisar um pouco das viagens de Paulo, e se os Gálatas, aos quais ele escreve a sua famosa carta aos Gálatas, eram aqueles do sul da província da Galácia ou do norte. A gente viu que o Jerome Murphy O'Connor, ele prefere a leitura de que era o povo mais ao norte, né, do que o povo ao sul, e aí ele dá algumas razões. Você pode concordar ou discordar, o que importa é conhecer um pouco das discussões. Depois, no outro vídeo, no segundo vídeo, a gente falou um pouco sobre a data que o Murphy O'Connor defende que Gálatas foi escrito, mais ou menos ali por volta da primavera do ano 53. Existem outras leituras possíveis, existem outras visões, mas essa é a visão de um grande e respeitado estudioso, erudito dos estudos paulinos aí, especialmente católico, né? Não sei se você sabia, se você não viu os outros vídeos, já está sabendo, né? O Murphy O'Connor é professor, inclusive, se eu não me engano, na Faculdade de Jerusalém, ou na Universidade de Jerusalém, mas ele é católico, né? Bastante interessante aí, dá para conhecer um pouquinho da história dele depois. Inclusive aqui, ó, tá vendo? Exatamente isso, é professor de Novo Testamento na École Biblique et Archéologie Française em Jerusalém. Então ele é professor de Novo Testamento na Escola Bíblica e de Arqueologia Francesa lá em Jerusalém, né? Sacerdote católico, bastante interessante o trabalho dele, tá? Especialmente numa veia mais historiadora. E ele conta alguns contextos no capítulo 8 que vão fazer a gente entender um pouco melhor, não somente assim os Gálatas aos quais Paulo escreveu a sua carta, mas a história um pouco da região do mundo que vai depois abrigar esse povo que vai receber o evangelho de Paulo, vai receber lá todo o ataque dos judaizantes, e depois Paulo vai escrever Gálatas para eles, inclusive já fazendo uma espécie de esboço do que ele vai escrever mais para frente em Romanos, né? Então é interessante conhecer um pouco do contexto da história, até para a gente poder se situar diante da própria interpretação da carta dentro de um contexto um pouco mais bem informado de uma forma geral, beleza? Ok, então o Murphy O'Connor diz assim no capítulo 8, no subtítulo Galácia, Terra e Povo. E ele diz assim: estudos epigráficos na Anatólia Central, a região povoada pelos Gálatas, revelam que tipos de nomes celtas, gregos, romanos e frígios aparecem na mesma família. Seria difícil encontrar um exemplo mais descritivo da complexa formação étnica dos membros das igrejas da Galácia. Então, o Murphy O'Connor destaca que onde os Gálatas viviam, existia ali uma mescla de culturas e povos celtas, gregos, romanos e frígios, que de alguma forma então formavam etnicamente aquela região, né? Os membros da Igreja da Galácia provavelmente então vinham desses povos todos, né? Interessante pensar um pouco na questão de diversidade cultural, né? No Brasil a gente tem uma forte diversidade cultural em função dos europeus que vieram, tem japonês, e aí os índios, os negros, uma diversidade gigantesca dentro do nosso país, né? Até porque é um país continental também. Mas a gente esquece que outras regiões do mundo também, né, eram regiões com culturas humanas diversas, e aí a região da Galácia, onde os Gálatas moravam, também era uma dessas regiões, né? Não sei se você sabia disso. Aí ele continua dizendo assim: os celtas, ou Gálatas,
os nomes são usados alternadamente pelas fontes clássicas, entraram na Ásia Menor por volta do ano 278 a.C. Eles não eram o tipo comum de mercenários. Guerreiros formavam apenas a metade dos 24.000 que atravessaram o Bósforo. Eles trouxeram mulheres e filhos além dos pais idosos. Eram uma nação em movimento procurando uma pátria. Então, o Murphy O'Connor começa a contar um pouco a história tipo da colonização do lugar, e houve ali uma migração de um povo celta, cerca ali de 24.000 pessoas, ou 20.000 pessoas, que atravessaram uma região para chegar até o lugar onde é ali a Galácia, né? Se eles não eram meramente mercenários, não eram um exército, talvez metade do povo guerrearia, mas as outra metade também estava trazendo as mulheres, os filhos, os pais mais idosos, então era um povo em busca de uma pátria. Uma coisa interessante pensando, né? Por volta ali do ano 278 a.C. está acontecendo isso. Aí ele diz assim, com admirável concisão, Estrabão, historiador, resume e escreve o seguinte: os Gálatas estão ao sul dos Paflagônios. Isso é algum tipo de região, cadeia montanhosa, lago, sei lá o que é isso aqui. Esse país foi ocupado pelos Gálatas depois que estes vagaram por um longo tempo e depois que devastaram o país submetido aos reis Atálides e Bitínios e receberam por cessão voluntária a atual Galácia ou Galogrécia, como é chamada. Então o historiador, né, ele conta um pouco da história, ó, fica ali ao sul dos tais dos Paflagônios, nome inclusive bem engraçado, e que foi essa porção de terra foi ocupada depois de um certo período, né, onde esse povo teve que entrar e guerrear e destruir os reis ali, submeter os reis Atálides e Bitínios, né? Depois, inclusive, em algum momento do Novo Testamento se faz referência a Bitínia, né? Que inclusive era um lugar meio perto ali dos Gálatas, né? Provavelmente ali um pouco assim mais a oeste da Galácia, né? A Panfilha, a Bitínia, o livro dos Atos dos Apóstolos fala um pouco sobre esses lugares, né? Então agora ele está começando a contar um pouco dessa história, né? E a região era conhecida então posteriormente como Galácia ou Galogrécia. Interessante. Aí o Murphy O'Connor continua. Esse povoamento aconteceu por volta do ano 232 a.C., sob Átalo I de Pérgamo. E nessa ocasião os Gálatas se concentraram na região da Ancira, atual Ankara. Depois da morte desse rei enérgico, em 197 a.C., os Gálatas recomeçaram os ataques de surpresa em direção ao oeste da Ásia. Foram dizimados na violenta reação romana em 189 a.C., mas suas terras não foram confiscadas, e posteriormente eles se tornaram aliados de confiança de Roma. Cerca de 25 anos mais tarde, haviam entrado pacificamente na região, em torno da futura cidade de Pessinunte. Tá? Então o Murphy O'Connor conta um pouco das dinâmicas. Né? Então era um povo saindo de um lugar e indo para o outro, precisava guerrear para conseguir o seu espaço. Em algum momento eles tentavam expandir mais ao leste, né, que seria o oeste da Ásia, e em algum contexto ali os romanos ficaram um pouco estressados com os ímpetos de avanço desse pessoal e foi lá e devastou, destruiu um monte deles, mas ainda assim não tirou a galáxia deles e com o tempo viraram inclusive aliados de confiança dos romanos, né? Interessante a dinâmica. Aí continua dizendo assim, era inevitável que os Gálatas trouxessem à Ásia Menor os costumes que os distinguiram no oeste e que Ateneu, em 200 anos antes de Cristo, achou digno de citação através de Posidônio. Então já existiam, né, historiadores, filósofos, pessoas já letradas e que começaram a escrever um pouco das histórias. E aí existe então uma citação interessante que descreve um pouco os Gálatas, tá? Esse pessoal aí que um certo tempo depois, aqui ele está falando de 200 anos antes de Cristo, então uns 200 anos, 250 anos depois, iriam conhecer Paulo e Paulo ia pregar o evangelho para eles e a treta toda e depois
Carta aos Gálatas na cabeça do povo aí. E aí essa citação é muito legal, é uma citação extensa, eu vou ler inteira para vocês. E a citação diz o seguinte: os celtas colocam palha no chão quando servem as refeições, que tomam em mesas de cadeiras erguidas a pouca altura do chão. Então coloca palha, coloca uma espécie de mesa baixa e cadeiras baixas e eles se sentam ali. Seu alimento consiste de uns poucos pães, mas de grandes quantidades de carne preparada na água, ou assada sobre brasas, ou em espetos. Povo que gosta de churrasco, né? Um pouquinho de pão e churrascão, alguma carne de panela com água, alguma coisa nessa direção, e outro espeto e carne na brasa, né? Interessante. Para falar a verdade, comem de maneira asseada, mas com apetite de leão, agarrando quartos inteiros com ambas as mãos e arrancando pedaços de carne com os dentes. Contudo, se um pedaço está difícil de arrancar, cortam-no com uma faquinha que está à mão, na bainha em uma caixa especial. Interessante isso, né? Descrição de como que ele se alimentava. Então pega a carne na mão, com as duas mãos, sabe aquela coisa bem ogra, e come, às vezes, quando a carne está assim dura de arrancar no dente, pega uma faquinha e corta e come. Muito interessante a descrição. E aí continua dizendo o seguinte: quando diversos indivíduos deles andam juntos, aliás, jantam juntos, sentam-se em círculo, mas o mais poderoso entre eles, considerado superior aos outros pela habilidade na guerra, ou por ligações familiares, ou por fortuna. Senta-se no meio como um regente do coro. Ao lado dele fica o anfitrião, e em ambos os lados os outros. De acordo com suas respectivas classes sociais. Guerreiros carregando escudos oblongos ficam de pé logo atrás deles, enquanto os guarda-costas, sentados em um círculo bem à frente, participam do banquete igual os seus senhores. Os criados servem a bebida em recipientes que parecem com nossos bules de argila ou de prata. As travessas que possuem para servir a comida também são semelhantes. Mas outros usam travessas de bronze e ainda outros cestos de madeira ou de vime trançado. Muito legal, né? Ele vai comentando assim um pouco, tipo comparando a própria cultura dele, que é provavelmente aí um romano que está escrevendo, com a cultura dos Gálatas. E aí eles sentavam em círculo, mas os mais poderosos, o anfitrião ali no meio do círculo, ficavam alguns guarda-costas ao redor, com escudos e tal, e eles ficavam ali, né? Interessante aí as descrições de uma forma geral, os utensílios, né? Algumas travessas de bronze, de madeira, copos, né? Bules de argila ou prata. Bem interessante pensar, né? Um mundo naturalmente muito diferente do mundo que a gente vive hoje, né? Com os nossos utensílios de plástico, né? O vidro, enfim, bem legal. Aí diz assim: de vez em quando, os celtas têm competições gladiatórias durante o jantar. Olha que ideia boa, hein, pessoal? Reunindo-se sob armas, entregam-se a lutas simuladas e praticam fintas uns com os outros. Às vezes chegam ao ponto de ferir-se mutuamente. E então, exasperados com isso, se o grupo não intervém, chegam a matar. Interessante, né? De vez em quando tem umas brincadeirinhas de treta, e às vezes a treta fica séria e eles matam um ou outro, né? Enfim, essa é a humanidade, né? Aí continua. Mesmo quando vão à guerra, os celtas levam companheiros fiéis, que chamam de sequazes. Essas pessoas recitam seus louvores diante dos homens, quando se reúnem em grandes grupos, e também diante de qualquer indivíduo que os ouça em particular. E seus entretenimentos são proporcionados pelos chamados bardos. Acontece que são poetas que recitam louvores em versos. Então, o entretenimento desse pessoal, além de treta e briga, tem um pouco a ver com poesia. Talvez no meio disso tudo envolva algum tipo de encenação ou música. Povo bárbaro, guerreiro, sofrido, um monte de treta, um monte de coisa. Interessante. Aí continua. Embora tenham mulheres muito lindas,
Os celtas, como acontece entre os bárbaros, gostam mais dos rapazes, de modo que alguns deles muitas vezes têm 2 amantes, para dormir em seus leitos de peles de animais. Olha aí, ó. Olha aí que você vê a situação, né? Então se louva a beleza das mulheres desse pessoal aí, mas se diz que o homossexualismo era uma coisa muito comum entre eles, né? Muito interessante o relato, e eles dormiam em camas assim de peles de animais, né? O que inclusive indica que era fria a região, né? Na qual você não vai dormir com pele de animal num lugar quente, né? Então, interessante, né? Então muitos contextos aí que eu não sei se você sabia a respeito da região toda, que mais cedo ou mais tarde vai abrigar a pregação do Evangelho de Paulo e a carta aos Gálatas, tá? Aí o Murphy O'Connor continua. Diodoro da Cilícia, que viveu entre os 80 a 20 anos antes de Cristo, pinta um retrato igualmente expressivo. Fala dos celtas da França, mas a validade de sua descrição para os Gálatas é comprovada por monumento e texto. Infelizmente, é longo demais para citarmos por inteiro. E aí, o Murphy O'Connor pega uma parte da citação desse tal Diodoro da Cilícia, que vai descrever os celtas, que tem a mesma descrição dos Gálatas, beleza? Aí vamos ver se você sabia como é que eram os Gálatas em termos de aparência física, né? E aí se escreve o seguinte: os gauleses são altos, musculosos e de pele branca. Têm cabelos loiros, não só naturais, como também usam meios artificiais para aumentar a cor característica que a natureza lhes deu. Então aí é um povo meio nórdico mesmo, né? Meio viking, talvez. Loiro, musculoso, forte, a mulherada loira, bonita, é o que estão dizendo aqui, e inclusive pintam o cabelo. Olha quantas curiosidades que a maioria de nós não sabia a respeito desse pessoal, né? Aí diz assim, alguns deles raspam a barba, mas outros deixam-na crescer um pouco. E os nobres raspam as faces, mas deixam o bigode crescer até cobrir a boca. Consequentemente, quando comem, o bigode fica emaranhado na comida, e quando bebem, a bebida passa por uma espécie de filtro. Então tem barbudo, tem gente que corta a barba, tem gente que tira toda a pele do rosto, só deixa o bigode meio que cobre a boca. Interessante. Convidam estranhos para seus banquetes, e só depois da refeição perguntam quem eles são e do que necessitam. Legal. Povo relativamente hospitaleiro, talvez, né? A não ser quando tiver treta no meio do jantar, né? E mesmo durante a refeição, é costume deles considerar qualquer assunto trivial motivo de acirrado debate, e depois desafiar uns aos outros para combates individuais sem nenhum respeito pela vida. Então, um pessoal que gosta de conversar, gosta de bater papo, gosta de debater. Talvez mais cedo ou mais tarde isso vai amadurecer um pouco lá nas tretas da carta aos Gálatas, né? E de vez em quando a treta briga mesmo, né? Aí continua. A roupa que eles vestem é surpreendente. Camisas que foram tingidas e bordadas em cores variadas, e culotes que na língua deles são bracai. E usam paletós listrados presos por uma fivela no ombro, pesado para usar no inverno e leve para usar no verão, de tecido achadrezado de diversos tons. Olha, muito legal esses detalhes todos, né, a respeito das roupas. Naturalmente, não são roupas, por exemplo, quando ele fala aqui de acho que blazer, né, alguma coisa assim nessa direção, paletós listrados, não são cortes modernos, né, um tipo enfim, de camisa, de roupa, e alguns mais pesados para o inverno, alguns mais leves para o verão. Interessante. Legal, diversos tons, roupa meio xadrez, bem legal. Aí ele continua, né? Os gauleses têm um aspecto aterrador, e suas vozes são profundas e muito estridentes. Quando se reúnem, conversam com poucas palavras e por enigmas, geralmente insinuando coisas empregando uma palavra quando querem dizer outra. E gostam de falar em superlativos com o propósito de exaltarem a si mesmos e depreciar todos os demais. São também vaidosos e ameaçadores, e gostam de usar uma linguagem empolada, contudo são espirituosos e não lhes falta inteligência para aprender.
Entre eles se encontram poetas líricos que chamam de bardos. Então, muito legais as descrições. Eu confesso para vocês assim que esse material do Murphy O'Connor, para mim é um dos mais ricos assim em relação a esse tipo de contexto, que naturalmente não é um contexto totalmente imediato da Carta aos Gálatas, mas que vai contando um pouco da história do povo que virá a ser, né, esse pessoal aí que vai receber o Evangelho através de Paulo. Então, vários detalhes aqui, né? São pessoas inteligentes, são pessoas guerreiras, são pessoas às vezes muito vaidosas, às vezes espirituosas, engraçadas, gostam de poesia, de bagunça, tem uma mulherada linda, tem um monte de viado no meio. Então é tudo muito interessante, na verdade, né? Um quadro humano muito rico por detrás desse pessoal aí que mais cedo ou mais tarde vai conhecer Paulo, e Paulo vai os conhecer. Aí o Murphy O'Connor continua. Como os conquistadores, os Gálatas eram uma casta aristocrática, mas isso não os tornou imunes ao ambiente. A amplitude de casamentos interraciais com a população nativa é salientada pela caracterização que Livio faz dos Gálatas como uma raça heterogênea. Eles adotaram uma religião frígia local. Não só era mais prudente aplacar os deuses locais, como também a nobreza celta ganhou acesso ao poder nativo por meio da participação no sacerdócio imensamente influente de Pessinunte. Então Pessinunte provavelmente seria um tipo de capital, um tipo de cidade importante lá. E eles, então, era um povo que também tinha meio que migrado de um lugar mais ao norte até ali mais ao sul na Galácia. E eles meio que se miscuíram com os outros povos, e inclusive sexualmente, fizeram filhos e tal, e abraçaram meio que a religião frígia do local, e até viraram sacerdotes, e disso viraram, né, um pouco influentes, e aristocratas e ricos meio que dentro da região, participando aí da vida social da região de uma forma geral. Aí o que mais? Além do celta, que continuou a ser falado até o período bizantino, o grego foi adotado como segunda língua. Daqui a pouquinho vai entrar a Carta aos Gálatas escrita em grego, hein? Muito legal. Era o meio de comunicação indispensável em toda a região, e todo viajante tinha que ser bilíngue. Contudo, os Gálatas mesmo não foram helenizados. Por volta de 50 anos antes de Cristo, a Galácia era essencialmente não helênica. As ideias romanas, em especial aquelas sobre a administração, eram ali sobrepostas diariamente a um sistema gálata, que não passara por nenhuma etapa intermediária de transformação para o tipo helênico. Isso se evidencia, em especial, pela persistente proeminência na Galácia de estruturas tribais. Aqui o Murphy O'Connor destaca um pouco elementos mais da formação política, né, da região. Então, assim, conquanto eles falassem grego em função do comércio na região, todo mundo era meio que bilíngue, então eles falavam lá a língua meio que deles mesmo, né, que seria a língua celta, mas eles também falavam o grego. Mas eles tinham uma influência romana, mas eles não passaram por uma forte helenização. Então, tipo assim, eles eram eles eram celtas gálatas influenciados pelos romanos, sem essa helenização mais comum em outras partes do império, né? Então, muito legal, e inclusive eles mantinham entre si estruturas tribais, né, de formação, talvez de economia, de trabalho, pouco a ver com política, com religião, bem interessante. Os títulos das 3 regiões administrativas instituídas por Augusto por volta do ano 22 e 21 a.C. eram a Sebastiene, Tolistobogi Pessinunte, a Sebastienes Toxtosages Ancrai e Sabastene Trocmi Taviani. Então eram 3 títulos, os títulos das regiões administrativas, tipo, sei lá, município, estado, país, não sei bem se é exatamente algo nessa direção, ou eram 3 regiões separadas, tipo norte, sul, leste, uma coisa assim. Então eles colocavam esses nomes estranhos, assim, para diferenciar esse tipo de região lá. A população das 3 tribos gálatas era considerada idêntica aos 3 povoados transformados em cidades por decreto imperial. Provavelmente então essas eram 3 cidades, que eram meio que tipo 3 tribos, ok,
e foram sendo transformadas em cidades por decretos imperiais da parte dos romanos. Entretanto, o território de Pessinunte, do qual estamos falando, estendia-se apenas até o Monte Díndimo, até a nascente do rio Sangário. Em outros lugares do território tribal havia apenas povoados não fortificados. Então, vamos pensar que existia uma região um pouco mais urbanizada, entre aspas, e outra um pouco mais rural, um pouco mais rústica, enfim. Então existiam alguns lugares onde o império e a romanização era mais forte, em outros lugares um pouco mais fraca. É o que se depreende um pouco da situação aqui. Aí ele continua dizendo: os gregos sagazes e empreendedores da província da Ásia despertavam os que viviam no centro da Ásia Menor. Os frígios tinham fama de serem broncos, apáticos, contentes e completamente ignorantes, incapazes de se estimular ou animar por nada, exceto por seus ritos supersticiosos, vulgares e degradantes. Então falando um pouco assim dos frígios, né? Por isso é compreensível que não houvesse ninguém mais desprezível do que um frígio. E ser escravo entre eles é o nadir da existência humana, tipo assim, é o fundo do poço, né? Inclusive vai se dizer que os gálatas vão viver um pouco nessa área frígia, né? Vão se miscuir um pouco com esse pessoal, vão manter um pouco de algumas tradições religiosas deles. Então você percebe também algumas influências um pouco complicadas, né? E o romano aqui dizendo que o frígio é a maior desgraça que tem, né? Um povo, inclusive, meio depressivo, meio fleumático, bronco, apático, contente e completamente ignorante. Não, um povo retardado mental, né? Basicamente. Por sua vez, os gálatas eram considerados simplórios, vigorosos, imprevisíveis, cruéis e muito perigosos quando zangados, mas sem perseverança e fáceis de enganar. Que descrição extraordinária, né? Então eles meio impetuosos, meio bravos, às vezes um pouco burros também, né? Pelo menos diante da inteligência romana, vamos pensar assim. Até por isso talvez a Roma teria essas ingerências todas aí administrativas, apesar de que também por causa da guerra, né? Ou de algumas vitórias em algumas guerras, como também a gente descreveu aqui. Então, uma dinâmica muito legal. Aí ele diz, né? Eram arquétipos dos bárbaros. Seria difícil encontrar um comentário mais generoso do que o de Lívio a respeito da mistura entre os gálatas e os frígios. É uma raça degenerada e mestiça. A terra que esta raça habitava não era mais interessante que seu povo, e talvez contribuísse para sua lassitude. A descrição de Ramsay ainda não foi superada. Aí ele começa a citar o historiador aqui também, que começa a falar como é que era a terra. Aí ele diz assim: consiste de uma vasta série de terras altas, áridas e descampadas com encostas íngremes. É quase desprovida de árvores, exceto talvez em alguns lugares nas fronteiras ao norte. E a falta de sombra torna o calor do verão mais exasperante, enquanto no inverno o clima é rigoroso. Com frequência, as colinas atingem considerável altitude, mas nunca têm as características de montanha. Em geral, são revestidas de uma leve camada de grama até o cume, pelo menos em uma das vertentes. A paisagem é enfadonha, não há praticamente nenhum aspecto notável, e um pedaço é igual ao outro. As cidades estão longe umas das outras, separadas por longos trechos do mesmo território cansativo, poeirento, quente e árido no verão e coberto de neve no inverno. Nos tempos antigos, o aspecto da maior parte da terra afastada das grandes cidades era o mesmo de hoje. Trechos descampados do território pastoril, poucos povoados, população escassa e poucas provas de civilização. Muito legal também a descrição dele, né? A gente percebe assim um lugar meio castigado, sem muita árvore. Pelo menos até aqui não se falou de animais selvagens ou de muitos perigos, mas um lugar meio enfadonho, quente no verão, bastante frio no inverno, e não muito civilizado, não muito povoado. Então povos assim meio... tribos assim meio separadas umas das outras, cidades um pouco distantes umas das outras, e esses longos campos aí enfadonhos com essa grama, tipo, sei lá, enfim. Beleza, legal, bacana.
As chuvas fortes e a neve do inverno geralmente começam em novembro e duram até abril. A temperatura pode cair a -20 e longos períodos de geada são comuns. Aqui é o próprio Murphy O'Connor falando, tá? O chão permanece úmido e lamacento até junho, quando se inicia a estação quente e seca. No tempo de Paulo, as estradas romanas com certeza atravessavam a Galácia. Embora o grande esforço de construção que deu à Ásia Menor seus 9.000 quilômetros de estradas aplainadas só acontecesse entre 80 e 122 depois de Cristo. Então o que acontece? Gálatas com certeza tinha estradas romanas, mas as estradas melhores e mais bem feitas são inclusive um pouco depois do período que a Carta aos Gálatas já foi escrita, ali por volta da década de 50, do primeiro século, e aí as estradas foram construídas de 80 até 122. Então, quando Paulo chegou por lá, tinha estradas, eram estradas, porém, né, mais simples, mais complicadas, mais difíceis de chegar. Interessante, inclusive, pensar as estradas pelas quais Paulo passou, né? Com certeza tinham ladrões ao redor, e um comércio, e esses bárbaros, e essa mulherada, e esses gays, e essas coisas todas, que contextualiza um pouco também as compreensões de Paulo a respeito das pessoas, da vida, de tudo, das perseguições, dos problemas, dos perigos, que ele vai também descrevendo nas suas cartas, né? E aí o Murphy O'Connor termina dizendo assim: os produtos principais da Galácia revelam-se em sua criação artística singular, lápides e esculturas. O tema mais comum é uma roca de fiar, que realça a importância da lã na economia da província. Estrabão observou que, embora o país não seja irrigado, sua produção de ovelhas é notável, mas a lã é inferior, embora algumas pessoas tenham adquirido grande fortuna com esse negócio. Amintas tinha mais de 300 rebanhos nessa região. O parecer de Estrabão sobre a qualidade da lã não era compartilhada por Plínio, que a considerava uma das melhores do mundo. Em muitas lápides, a roca de fiar está associada a uma picareta e um podão. O sinal que a viticultura era importante confirma-se pelas representações de uma videira ou cachos de uva nas lápides, né, dos mortos. Talvez o vinho tenha tornado mais suportável a vida naquela região desolada, mas é improvável que tenha dado à economia a mesma contribuição que o cultivo de cereais. Espigas de trigo e uma canga de bois puxando um arado estão representadas em muitas lápides na região. Mitchell resume com perfeição a situação econômica do local. Os cereais mantinham viva a província, e a lã trazia-lhe a riqueza. Então, basicamente vai contando um pouco da história da economia do lugar. Tinha vinho, tinha cereais, especialmente trigo, e tinha essas ovelhas todas aí. Então eles sobreviviam mais ou menos do cereal, e a lã podia fazer comércio, e aí trazia riqueza, e algumas pessoas ficaram bastante ricas e tal. E basicamente essa era a economia da região. E tinha um pouco de arte, né? Essas lápides, essas coisas, esses instrumentos com os quais eles trabalhavam. Então, essa basicamente é uma descrição da terra e do povo da Galácia entre 278 a.C. até 122 depois de Cristo. E entre esses extremos está aí o período em que Paulo foi até essa região, conheceu os Gálatas, foi embora, depois recebeu notícias da incursão dos judaizantes entre os Gálatas, e isso deu ocasião à escrita da Carta aos Gálatas, beleza? Espero que vocês tenham gostado, né? Quem assistiu o vídeo até o fim acho que deve ter gostado, das curiosidades em relação à terra e ao povo desse local tão interessante, para ajudar inclusive a gente mais cedo ou mais tarde a entender um pouquinho melhor a Carta aos Gálatas, e até o próximo vídeo.